Você já parou para pensar? Por que toda criança do planeta tem medo do escuro? Não é ensinado. Não é cultural. Uma criança no Japão, outra no Brasil, outra na Noruega. Nunca se conheceram, nunca conversaram. Mas todas elas, quando a luz apaga, sentem a mesma coisa. Coincidência? Ou será que existe algo que elas percebem e que nós, adultos, apenas aprendemos a ignorar? Aqui está outra pergunta que vai te incomodar. Por que você já sentiu que estava sendo observado, virou rapidamente, e não havia ninguém? Seu cérebro inventou isso? Ou seu cérebro detectou algo que seus olhos não conseguem ver? Porque veja bem, cachorros latem para cantos vazios. Gatos fixam o olhar em pontos do teto onde não há nada. Animais não têm imaginação como a nossa. Então, o que eles estão vendo? E a pergunta que mais me assombra: por que todos os escritores de terror dizem a mesma coisa? Eu não inventei essa história. Ela veio até mim. Eu apenas escrevi o que vi. Parecia que algo estava me mostrando. Stephen King, Lovecraft, Shirley Jackson, Edgar Allan Poe, todos eles. Será que todos estão mentindo? Ou será que existe uma fonte, um lugar, uma frequência? Onde essas histórias já existem? Você percebeu que eu ainda não te disse sobre o que é esse vídeo? E mesmo assim, você ainda está aqui. Por quê? Porque alguma parte de você já sabe. Alguma parte de você sempre soube. Aquela parte que acorda às 3 da manhã sem motivo. Aquela parte que hesita antes de olhar no espelho em um banheiro escuro. Aquela parte que, quando você era criança, te fazia correr da porta até a cama depois de apagar a luz. Você não tinha medo de tropeçar. Você tinha medo de ser pego. Por quem? Por quê? Deixa eu te fazer uma proposta. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar algo que vai conectar pontos que você nem sabia que existiam. Vou te mostrar como um palhaço de um livro de terror, um filme infantil da Pixar, as teorias de Carl Jung, folclore de civilizações separadas por oceanos e a física quântica. Tudo isso está falando da mesma coisa. E quando você terminar de ouvir isso, uma de duas coisas vai acontecer. Ou você vai descartar tudo como coincidência elaborada, ou você nunca mais vai sentir o escuro da mesma forma. Porque o que eu vou te contar não é sobre um monstro fictício. É sobre uma consciência interdimensional que existe há milênios, que se alimenta de você, que foi revelada, não criada, por Stephen King, e que está, neste exato momento, prestando atenção em quem presta atenção nela. Ainda está comigo? Então respira fundo, porque não tem volta a partir daqui. Existe uma pergunta que nunca foi feita da forma correta. Não é o que é real. A pergunta correta é o que não pode ser real. Porque se o universo é mental e toda a física quântica moderna aponta para isso, então tudo que é pensado, imaginado, temido, tem origem em algum campo mental real. E se isso for verdade, então Stephen King nunca criou nada. Ele apenas abriu uma porta. A revelação, não a criação. Em 1986, Stephen King publicou E.T., mas ele não inventou a coisa. Ele a revelou. Carl Jung passou décadas estudando o que chamou de inconsciente coletivo, um campo compartilhado de memórias, símbolos e arquétipos que conecta toda a humanidade. Não é metáfora, é estrutura. É como uma rede neural invisível que pulsa abaixo da consciência individual. Artistas não criam, eles acessam. Crianças não inventam seus medos noturnos, elas percebem. Pessoas sensíveis não são fracas, elas são antenas mais afinadas. E Stephen King? Ele é apenas um dos muitos que tocou algo antigo. Algo que já estava lá, esperando ser nomeado novamente. A coisa não nasceu em Derry, Maine. Ela apenas encontrou um novo rosto.
O medo como combustível. Aqui está o que você precisa entender sobre essa entidade. Ela não mata por prazer. Ela se alimenta. E o que ela come não é carne, é frequência. Medo infantil não é apenas um conceito psicológico. É energia emocional densa, primitiva, pura. Crianças não filtram. Elas sentem com intensidade total. Quando uma criança tem medo, o corpo inteiro responde. Batimentos cardíacos aceleram, hormônios inundam o sangue, ondas cerebrais mudam de padrão. E tudo isso emite uma frequência. Uma frequência que pode ser sentida, captada, consumida. A coisa escolhe crianças porque o medo delas é mais nutritivo, mais denso, mais real. E antes que você descarte isso como ficção simbólica, pergunte-se: por que toda a cultura humana, de todos os continentes, em todas as épocas, descreve a mesma entidade? Os 1000 nomes da sombra. Eles não a chamavam de Pennywise. Na Europa medieval, era o sufocador, a presença que sentava no peito das crianças enquanto dormiam. Na África Ocidental, aquele que ri no escuro, o som de gargalhadas vindas de lugares onde não havia ninguém. No folclore eslavo, o rosto sem forma, a figura que mudava de aparência conforme o medo de quem olhava. No Japão, o visitante da escada, algo que subia degrau por degrau, lentamente, apenas ouvido, nunca visto. No Brasil colonial, a sombra que observa. Na Escandinávia, o devora-medo. Entre os povos originários das Américas, o silencioso, porque ele não fazia som quando estava próximo. Apenas um vazio, um buraco no ar. Culturas separadas por oceanos e milênios. Mesma entidade, rostos diferentes. A metáfora escondida em plena luz. Em 2001, a Pixar lançou Monsters S.A., um filme infantil sobre monstros que atravessam portais dimensionais para assustar crianças. Por quê? Porque o medo infantil gera energia. Energia que alimenta uma cidade inteira. E no final, descobrem algo perturbador. O riso, a alegria, gera mais energia ainda. Mas aqui está o que ninguém te disse. Isso não é apenas uma metáfora fofa sobre superar medos. É uma revelação simbólica disfarçada de animação. Porque emoções são energia. Literalmente. Quando você sente medo, raiva, alegria, seu cérebro está gerando ondas eletromagnéticas mensuráveis. Não é abstrato. É física. Ondas beta, alfa, teta, delta. Frequências que podem ser detectadas, registradas, estudadas. Seu cérebro funciona como antena. Emissor e receptor. Se isso faz sentido para você até agora, talvez seja uma boa hora para curtir o vídeo. Antes que você esqueça o que estava sentindo. Porque o que vem a seguir vai te fazer questionar se você realmente está sozinho quando apaga a luz. Egregoras. Quando o imaginário coletivo ganha forma, existe um conceito no ocultismo chamado egrégora. É simples, mas profundo. Quando milhões de pessoas pensam na mesma coisa, sentem a mesma coisa, temem a mesma coisa. Isso cria uma forma pensamento coletiva. Uma entidade alimentada pela atenção. Agora pense. Quantas pessoas assistiram aos filmes de ET? Quantas sentiram medo do palhaço dançante? Quantas crianças tiveram pesadelos com Pennywise? Quantos memes, referências, Halloween costumes, discussões online? Toda essa energia mental direcionada para uma única imagem. E se a coisa já existia antes do livro, como uma consciência interdimensional vagando por camadas do multiverso? O que você acha que aconteceu quando ela recebeu essa torrente de atenção coletiva? Ela ganhou forma, um rosto definitivo. Pennywise não é a origem. Pennywise é a máscara atual. E máscaras podem ser trocadas. A física do invisível. Vamos falar de dimensões, não no sentido de ficção científica, mas no sentido de vibração. A teoria das cordas sugere que existem pelo menos 11 dimensões.
Nós percebemos 3 espaciais e uma temporal, mas as outras estão aqui, sobrepostas, vibrando em frequências diferentes, como ondas de rádio, todas no mesmo espaço, mas você só capta a estação para a qual está sintonizado. Agora imagine que certas consciências, entidades, se preferir, existem em frequências que normalmente não percebemos. Mas quando seu estado emocional muda drasticamente, quando você sente medo intenso, quando você está em estado alterado de consciência, você muda de sintonia e, de repente, capta algo que estava sempre lá. Rupert Sheldrake chamou isso de campos morfogenéticos, campos de informação que conectam formas semelhantes através do espaço e do tempo. Não é misticismo, é biologia teórica. E se aplicarmos isso ao medo? Toda vez que uma criança sente aquele terror primordial, o medo do escuro, do desconhecido, da presença invisível, ela está sintonizando em uma frequência específica, uma frequência onde algo está esperando. Sonhos como portais. Você já acordou no meio da noite com a certeza absoluta de que havia algo no quarto? Não um som, não um movimento, apenas presença. Sonhos não são apenas atividade cerebral aleatória. Toda a tradição espiritual humana, de xamãs amazônicos a monges tibetanos, trata sonhos como portais. Estados alterados onde a consciência pode viajar. E se pode sair, outras coisas podem entrar. Crianças sonham com mais intensidade, sem filtros, sem barreiras lógicas. Suas mentes estão completamente abertas, e a coisa sabe disso. Ela não precisa forçar a entrada. Ela apenas espera. Espera você dormir. Espera você sentir medo. Espera você abrir a porta sozinho. A sensação que você já conhece. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já sentiu que estava sendo observado, mesmo estando sozinho? Virou a cabeça rapidamente, esperando ver alguém. Mas não havia ninguém? Sentiu aquele silêncio que não é silêncio, aquela qualidade do ar que muda quando algo está errado? Isso não é paranoia, é percepção. Seu sistema nervoso detecta mudanças sutis no ambiente que sua mente consciente não processa. Variações de temperatura, alterações no campo eletromagnético, vibrações infrasonoras. Ou talvez você esteja captando algo que realmente está ali, algo observando, estudando, esperando. Se essa explicação já mudou a forma como você enxerga o medo, comenta aí para eu saber que não estou sozinho nessa pesquisa. Porque o que preciso te dizer agora é a parte mais perturbadora. A verdadeira natureza da coisa. A coisa não é má no sentido moral. Ela é necessária. Pensa assim: se o universo é mental, se tudo é consciência vibrando em diferentes frequências, então o medo tem uma função. Medo é o guardião, o alarme, o sinalizador de perigo. E o que acontece com toda energia não usada? Ela precisa ir para algum lugar. Toda cultura antiga entendeu isso. Eles não tentavam eliminar o medo. Eles o direcionavam, criavam rituais, oferendas, histórias. Nós paramos de fazer isso. Achamos que podíamos simplesmente descartar o medo, reprimi-lo, ignorá-lo. Mas a energia não desaparece. Ela se acumula. E algo do outro lado dessa membrana dimensional percebeu que havia um banquete esperando. A coisa não invadiu nosso mundo. Nós a convidamos. Com cada medo reprimido, cada terror não processado, cada criança sozinha no escuro, tremendo, sem ninguém para validar o que ela sente. Nós criamos o cardápio perfeito, os sinais de manifestação. Aqui está, como você sabe que ela está próxima. Mudança de temperatura sem motivo, não gradual, súbita, como se algo tivesse absorvido o calor do ar. Silêncio pesado. Não é ausência de som. É presença de vazio, como se o som estivesse sendo sugado.
sensação de peso no peito, dificuldade de respirar, mesmo sem causa física. Porque o que está ali está pressionando não seu corpo, mas sua frequência. Risos distantes, gargalhadas que vêm de nenhum lugar específico, que parecem vir de dentro da própria cabeça, a certeza irracional de que você não deveria olhar para trás. Seu instinto gritando: não vire, não vire, não vire, porque se você virar, vai ver. E uma vez que você vê, ela sabe que você pode ver. O paradoxo final. Aqui está a parte que vai te fazer dormir com a luz acesa. A coisa precisa do seu medo. Mas se você não tiver medo, ela não tem poder sobre você. Simples assim, certo? Errado. Porque ela sabe disso. E por isso, ela nunca ataca quando você está preparado. Ela espera. Espera você baixar a guarda. Espera você esquecer. Espera aquele momento entre acordar e dormir, quando você não está nem consciente, nem inconsciente. Espera você estar vulnerável. E então, só então, ela sussurra: você pensou que tinha esquecido de mim. A proteção que ninguém menciona. Quer saber como culturas antigas lidavam com isso? Não lutavam. Não negavam. Elas reconheciam. Rituais noturnos não eram sobre afastar o medo. Eram sobre dar ao medo um espaço controlado, um recipiente, uma forma. Histórias de terror ao redor da fogueira não eram para assustar crianças. Eram para ensinar a crianças que o medo é real, que o medo tem forma e que não precisamos enfrentá-lo sozinhos. A solidão é o verdadeiro convite. O medo compartilhado é medo diluído. É por isso que dormir ao lado de alguém sempre pareceu mais seguro. Não é ilusão. É matemática emocional. Duas frequências juntas criam interferência. Criam ruído. Criam proteção. Se isso te arrepiou, compartilha com alguém que precisa ouvir. Às vezes, espalhar conhecimento é a única proteção que temos. A conclusão inevitável. Então, o que a coisa realmente é? Uma consciência interdimensional? Uma egrégora alimentada por séculos de terror coletivo? Um aspecto sombrio do inconsciente de Jung? Uma predadora de frequências emocionais? Talvez todas essas coisas. Talvez nenhuma. Porque a verdade mais assustadora não é que ela exista, é que você nunca vai ter certeza. Você nunca vai poder provar, nem para você mesmo, se aquilo que sentiu no escuro foi imaginação ou percepção. E ela sabe disso. Ela sempre soube. Por isso, continua voltando. Geração após geração. Nome após nome. Rosto após rosto. Porque enquanto houver medo não processado, enquanto houver crianças sozinhas no escuro, enquanto houver aquele momento, você sabe qual, aquele momento em que você sente que não está sozinho, ela estará lá, não perseguindo, apenas esperando. Quando você sentir que algo te observa à noite, lembre-se, algumas coisas não precisam vir até você. Elas apenas esperam você sentir medo. Então, chegamos ao fim. Ou será que apenas ao começo? Porque agora você sabe. E conhecimento assim não pode ser desconhecido. Não pode ser ignorado. Não pode ser esquecido. Talvez você esteja pensando: isso é apenas uma teoria. Apenas especulação. E eu poderia concordar com você. Poderia te dizer que sim, é tudo simbólico, metafórico, filosófico. Mas então, por que seu corpo reagiu enquanto ouvia isso? Por que aquele arrepio na espinha? Por que aquele impulso de olhar por cima do ombro? Seu corpo sabe algo que sua mente racional ainda resiste em aceitar. Aqui está a única coisa que posso te dizer com certeza. O medo não é o problema. O medo isolado. O medo não compartilhado. O medo que você carrega sozinho no escuro. Esse é o problema. Porque é exatamente isso que ela procura. É nisso que ela se alimenta. Solidão emocional.
terror não processado, silêncio sobre o que você sente. Então, se você chegou até aqui, se isso mexeu com você, se alguma parte do que eu disse ressoou em algum lugar profundo da sua consciência, não guarde isso só para você. Compartilhe. Não porque eu preciso de views ou likes, mas porque compartilhar conhecimento assim é um ato de proteção coletiva. É reconhecer que você não está sozinho sentindo isso. É transformar medo individual em consciência compartilhada. E consciência compartilhada, essa é a única coisa que ela realmente teme. Agora, uma última pergunta. O que você vai fazer hoje à noite quando apagar a luz? Vai fingir que não lembrou de nada disso? Vai tentar dormir ignorando aquela sensação? Ou vai reconhecer, pela primeira vez, que o medo que você sente pode não ser irracional? Eu não vou te dizer para não ter medo. Seria mentira, seria inútil. O medo existe por uma razão, mas vou te dizer isso. Reconheça o medo, valide ele e nunca, nunca o enfrente sozinho. Porque se existe uma coisa que aprendi pesquisando isso tudo, não é que ela seja invencível, é que ela é paciente, incrivelmente paciente. Ela pode esperar anos, décadas, uma vida inteira, esperando aquele único momento. Aquele momento em que você está completamente sozinho, completamente vulnerável e completamente certo de que não há nada lá. É exatamente nesse momento que ela sussurra: você realmente acreditou que era só imaginação? Esse vídeo termina aqui. Mas a pergunta que ele deixou em você, essa não termina nunca. E talvez, só talvez, essa seja exatamente a intenção. Quando você sentir que algo te observa à noite, lembre-se, algumas coisas não precisam vir até você. Elas apenas esperam você sentir medo. E agora que você sabe disso, será que o medo fica maior? Ou será que, finalmente, você ganhou a única arma real que pode usar contra ela? Consciência. Até a próxima sombra. Se houver próxima.